Vamos lá, pessoal. Gravar mais uma aula agora sobre sistema urinário, tá? Então a gente está seguindo aí na nossa fisiologia e a gente vai então falar sobre o nosso sistema urinário, as funções, a anatomia e mais algumas coisinhas mais. Então, qual a principal função do sistema urinário? Tá? São várias, não é só uma não, tá? A principal função é eliminar excretas. O que são essas excretas? São substâncias indesejáveis, né? São substâncias produzidas pelo nosso metabolismo que a gente precisa colocar para fora porque elas nos fazem mal, são tóxicas. As principais excretas são as excretas nitrogenadas, provenientes então de proteína e ácido nucleico. Então, quando a gente come muita proteína, a gente produz muita excreta nitrogenada, tá? Essas excretas nitrogenadas precisam ser eliminadas, né? Então, quando a gente processa a proteína, né, oxida ela, a gente produz isso daqui que precisa ser jogado para fora. Como isso? Por que isso acontece? Né? Esse é um ciclo, né, bioquímica, é o ciclo da ornitina, se vocês quiserem procurar. Então, quando a gente ingere proteína, a gente ingere um monte de aminoácidos, né? Então, tá aqui o aminoácido. Esse grupamento amina, ele precisa ser metabolizado. E ele é metabolizado lá no fígado, que produz a amônia, e a amônia é convertida a ureia e ácido úrico, tá? Então, a amônia é muito tóxica, e a gente converte em ureia e ácido úrico. Então, quer dizer que no nosso metabolismo tem esses três compostos nitrogenados? Sim. O que a gente elimina no nosso xixi, na nossa urina? A ureia em grande quantidade, mas a gente também tem ácido úrico e amônia no nosso metabolismo. E a gente viu esses compostos nitrogenados quando a gente falou de sistema excretor, no caso de cordados, né? Então, no começo do ano a gente falou disso. Então, tá aqui uma tabelinha para organizar aquilo que a gente falou, né? As características aí de quanto à toxicidade, solubilidade, o principal ambiente encontrado, os representantes que têm determinados tipos de excreto, e a classificação. Então, quem elimina amônia, né? Que a gente já viu durante as nossas aulas, são os amoniotélicos. A gente, mamífero, né, elimina ureia, a gente é chamado de ureotélico. E os que eliminam ácidos úricos são aqueles que a gente chama de uricotélicos, beleza? Então, só para dar uma recordada e organizar aí o conteúdo. Além de eliminar essas excretas nitrogenadas, a gente também tem como função do nosso sistema excretor, o sistema urinário, equilíbrio hídrico, equilíbrio osmótico, eletroquímico e ácido básico. Né? Então, o equilíbrio a gente também pode chamar de homeostase. Né? Então, ele regula a homeostase do nosso corpo. Tanto a quantidade de água, quanto a quantidade de eletrólitos, que vão, né, regular a osmolaridade, e a quantidade de sais no nosso corpo, assim como o pH do sangue, né, que é extremamente importante, então, para a manutenção de um equilíbrio. Isso são as funções, então, do sistema urinário. Qual é a anatomia agora do sistema urinário? Né? Então, a anatomia ela não varia quase nada em relação a feminina e masculina. A gente tem dois rins, tá? Nos dois, né? Temos dois ureteres que conduzem, então o rim filtra o sangue, é onde a unidade filtradora, né? Que a gente vai ver com mais detalhes. Os ureteres conduzem a urina filtrada, a urina produzida nos rins até a bexiga. A bexiga é um órgão que armazena apenas a urina, não filtra, não faz nada além de armazenar. E a uretra que conduz a urina para fora do corpo. Essa é a diferença entre o feminino e o masculino. O tamanho da uretra na feminina vai ter mais ou menos uns 4 centímetros e na masculina em torno de 20, porque tem que passar pela próstata e pelo pênis. Tá? Então, a extensão então, da uretra é maior. A próstata, que é um órgão do sistema reprodutor, a gente vai ver lá para o sistema reprodutor, mas a uretra, que é do sistema urinário, passa pelo meio deste órgão, assim como o do pênis. Tá bom? Então, essa é a anatomia do sistema urinário humano. O que faz cada um desses componentes do sistema urinário? Os dois rins, eles filtram o sangue. Os ureteres, eles vão conduzir a urina formada nos rins, dos rins para a bexiga. Então, os ureteres é de condução do rim até a bexiga. Na bexiga urinária, ocorre o armazenamento da urina.
até a eliminação pela uretra, que é uma via de condução para fora do corpo, tá? Então, rins filtram o sangue, produzem a urina, que será coletada e conduzida via ureteres até a bexiga. Na bexiga ocorre o armazenamento até a gente eliminar para o meio externo pela uretra, tá bom? Então, a gente tem esses elementos, esses componentes do sistema urinário. Vamos ver com calma cada um deles, né? O rim, ele é o principal órgão aí, porque ele é o que vai filtrar, e a gente tem na parte externa, né, uma capa, né, que desenhada com uma coloração bem arroxeada, quase. E se a gente cortar isso aqui, olhar o meio, né, rebater, a gente, né, corta aqui e rebate ele, abre para ver a parte interna, a gente vai ver esses elementos, né? Então a gente consegue ver nessa parte mais externa aqui, ó, mais rosa claro, a gente chama de córtex renal. Essa parte aqui, que parece uma pirâmide, pode ser chamada de pirâmide renal, e todas as pirâmides aqui, essa parte aqui mais interna, a gente chama de medula renal, tá? Aí, depois, numa outra parte, a gente tem nessa região, onde, então aqui vai acontecer a filtragem, e aí nessa região vai acontecer a coleta da urina formada, tá? Então a urina começa a ser formada e cai na pelve renal. E é da pelve renal, a urina vai para o ureter. E aí do ureter lá para a bexiga, tá? O rim, como eu falei, ele é o que vai filtrar o sangue. Como isso? Ele vai receber o sangue proveniente de uma artéria renal. Então, lá do coração vai acontecer uma ramificação da aorta que vai descer e vai trazer esse sangue arterial que precisa ser filtrado para o rim. Então, chega pela essa artéria renal. Essa artéria renal vai se ramificar e vai lá para essa parte aqui, ó, para o córtex, tá vendo? A parte vermelha aqui, representando a artéria. Aqui vai acontecer a filtragem, né, dos dois rins, acontece a filtragem do sangue. E aí o sangue já filtrado vai voltar para o coração, né, via veia renal, tá? E aí, então, lá no coração acontece a redistribuição desse sangue. Então, é no rim que acontece a filtragem do sangue proveniente aí por uma artéria e volta limpo por uma veia. Se eu pegar essa partezinha aqui em destaque em verde, eu vou ver justamente aqui as unidades de filtração, né? Qual é a unidade de filtração? A unidade filtradora é o néfron. Tanto é que se você tiver um problema no seu rim, o médico especialista que você tem que procurar é um nefrologista. Tá? Então, o néfron é a unidade filtradora. A unidade filtradora fica parte dela no córtex renal e parte dela na medula renal. O néfron é isso aqui, ó. Eu vou destacar ele em verde. Será que está em verde? Aqui. É isso aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Opa! Isso aqui, ó, é o néfron, beleza? Então, isso aqui é o néfron. Ficou bem ruim, né, o contorno? Então, vamos olhar aqui, ó. Essa parte é o néfron, certo? Essa é a unidade filtradora. A gente tem milhares de néfrons no rim, tá? E eles estão parte aqui no córtex renal, parte na medula renal. Perceba que o néfron é a parte que está em destaque em amarelo, tá? E que em volta dele a gente tem um monte de capilar sanguíneo, olha só. Então, capilares sanguíneos aqui. Então, o sangue chega pela uma artéria. Essa artéria vai se ramificando até ficar mais fina, até se transformar numa arteríola, que vai chegar com uma certa pressão e vai formar um glomérulo aqui. Aqui vai acontecer a filtragem. Então, nessa primeira parte aqui, acontece a filtragem do sangue que está aqui. E aí, acontece essa filtragem e é passado, então, ao longo de todo o néfron. Só que a gente tem que lembrar que essa filtragem que aconteceu aqui e depois essa posterior passagem pelo néfron vai fazer com que a gente analise aqui ao longo desse caminho se a gente precisa ou não reabsorver alguma coisa. Poxa, professora, mas como assim? A gente filtra o sangue, só que nessa filtragem acaba passando coisas aqui que a gente pode reabsorver. Por que pode reabsorver? Porque se a gente precisar dessas coisas, precisar de alguns sais, precisar de água para o nosso metabolismo, a gente não vai eliminar
na urina, a gente vai reabsorver, porque são recursos caros, né? São recursos importantes para o nosso metabolismo. Então a gente não vai jogar fora qualquer coisa, tá? Então a gente tem, depois da filtragem, uma série de reabsorções aqui ao longo do néfron para depois formar a urina, tá? Então vamos ver essa unidade aqui. Então temos aqui o néfron, tá? Uma forma bem simples, sem os capilares aqui em volta. Então, o sangue chega por uma arteríola, essa arteríola chega com bastante pressão, e aqui acontece, né, nessa região acontece a filtragem, né? Essa região aqui a gente chama de cápsula renal ou cápsula de Bowman. Essa cápsula renal é onde acontece a filtração, tá? Então vai acontecer a filtração do sangue. Aí depois, ao longo do caminho aqui do néfron, a gente tem nomes aqui para cada uma dessas estruturas, e a gente vai reabsorver. Reabsorver como? Lembra lá da figura anterior? Não tinha um monte de capilares envolvendo aqui? Eu tirei os capilares, deixei só o néfron para você saber como é as partes do néfron. Mas tem um monte de capilar aqui em volta que vai fazer a reabsorção daquilo que a gente precisa. Por exemplo, no túbulo contorcido proximal, nessa parte, a gente pode reabsorver sais, glicose, aminoácidos. Então, sais, né, por exemplo, o sódio, a gente não pode eliminar todo o sódio, a gente tem que reter algum sódio para manter o nosso equilíbrio osmótico. Então, a gente reabsorve nessa parte, tá? Então, ele passa muito fácil aqui, porque passa com uma certa pressão, então facilmente vai passar para cá. E aí a gente tem que reabsorver sais. Glicose, no seu xixi, na sua urina, não pode sair glicose, senão você está com diabetes. Então você tem que reabsorver essa glicose. Se você estiver saudável, você reabsorve essa glicose, né? E aminoácidos também são reabsorvidos nessa parte. Então, passa por aqui. Então, ocorre uma primeira reabsorção. Aí depois vai passar por uma alça de Henle. A alça de Henle tem uma alça aqui descendente e depois uma alça ascendente. Essa alça de Henle é onde acontece a reabsorção de água. Então, se você bebe bastante água, você concorda que você está com o seu corpo hidratado. Então, aí você não precisa reabsorver a água, você pode eliminar, já que todas as suas células estão hidratadas. Uma vez que você deixa de beber tanta água, você está levemente desidratado ou desidratado mesmo, você vai ter que reabsorver a maior quantidade de água aqui. Né? O seu sangue tem água, vai passar então água por aqui, só que como você está desidratado, chega nessa parte, acontece uma reabsorção para o seu corpo. E aí então a sua urina vai ficar com menos água, mais densa, mais amarelada, né? Então aí acontece então a reabsorção de água nessa parte. E aí por fim, a gente tem uma reabsorção também de sais e glicose e aminoácidos nessa parte. Nessa parte aqui também pode acontecer uma secreção. O que é a secreção? Alguma coisa que o corpo pode eliminar diretamente por aqui. Então tem alguma coisa que está no sangue que pode vir, né? Está circulando aqui e pode ser secretado também diretamente no túbulo proximal, ao invés de passar por toda essa região, tá? Aí depois do túbulo distal, desculpa, a urina que está sendo formada desde aqui, né, passou por todos esses processos, aí chega nesta parte, a gente tem um ducto coletor, onde vai coletar a urina formada para a condução para fora do rim, beleza? Então, o néfron é a unidade filtradora. É bastante importante você saber as partes do néfron e o que faz. Né? De forma geral, ele é uma unidade que vai filtrar e vai reabsorver coisas que são importantes para o seu corpo, beleza? Então, para organizar aquilo que eu disse, tem aqui um slide falando da filtração, da reabsorção e da secreção, certo? Então, aqui você pode pausar, depois, com calma, ler e estudar essa parte. Então, o rim, ele é a unidade aí que vai filtrar e quem dentro do rim vai filtrar é o néfron, né? E o néfron, ele tá aqui, ó, na parte cortical e na parte medular. Então, o néfron tá mais ou menos aqui. Então, vai formar a urina aqui. Essa urina formada vai então ser conduzida aqui para a pelve, tá? Então aqui tem um monte de néfrons, e então cada uma dessas piramidezinhas vão ser
produtoras de um monte de urina. Então, tá vendo aqui, ó, em verde eu estou colocando, né, como se fosse a urina. Essa urina vai ser, então, coletada aqui na pelve e conduzida para o ureter. O ureter, então, conduz a urina formada até a bexiga. Lá na bexiga, a gente vai ter, então, enche toda essa região aqui com a sua urina. Quanto, professora? Mais ou menos uns 350 ml, você já tem vontade de fazer xixi, tá? E aí, então, você vai fazer xixi e vai eliminar isso do seu corpo, vai eliminar essas excretas nitrogenadas que não são mais importantes para você, não são, né, ou coisas tóxicas, né, algum resíduo de remédio, excesso de água, excesso de sais, precisam ser eliminados, certo? Então, o que tem na urina? Qual é a composição da urina? A urina vai ter justamente isso que eu falei, água, muita água. Muita água, pouca água, né? Depende do quanto você bebe, né? Então, quando você vai fazer xixi, lá na sua urina, você pode ver a cor dela. Se ela estiver bem clarinha, quase transparente, quer dizer que você tem uma hidratação adequada. Significa que você está bebendo água na quantidade adequada e aí você não precisa reabsorver essa água lá na alça de Henle. Então, você pode eliminar essa água. Seu corpo está bem hidratado. Então, aí você tem uma urina bem clarinha. Agora, se você não bebe muita água, tá? Há muito tempo sem beber água, você tem a urina mais amarelada. E aí, então, você está com uma séria desidratação. Por que sua urina está bem amarelada? Porque lá na sua unidade filtradora, percebe-se que existe uma falta de água nas células, então o seu sangue precisa ter bastante água. Então você vai reabsorver a água e vai deixar a urina muito concentrada em ureia e ácido úrico, por isso que ela fica muito amarela, tá? Então é importante você beber água para você não forçar os rins a sempre ter que reabsorver água, né? Ter que controlar a quantidade de água e de sais do seu corpo. Então, bebe bastante água para você ter uma hidratação adequada e não forçar os rins, não forçar o funcionamento dos rins. Então, a urina vai ter água, vai ter cloreto de sódio, vai ter outros sais, potássio, vai ter ureia e ácido úrico, tá? Então, majoritariamente, a composição da sua urina é essa daqui, beleza? A quantidade de urina que a gente elimina tem um controle hormonal, né? Esse controle hormonal renal, ele é feito por 2 hormônios. O primeiro hormônio que a gente vai ver chama ADH, hormônio antidiurético, do inglês, por isso fica ADH. Ele é produzido no hipotálamo, tá? O hipotálamo fica nessa região aqui e a gente armazena o ADH na hipófise. E aí depois ele é eliminado na corrente sanguínea e vai agir, né, nessa região aqui, tá? Então, o hormônio antidiurético, outro nome dele é vasopressina, tá? E ele atua tanto no túbulo distal quanto no ducto. Por quê? Que são nessas regiões aqui onde a gente vai ter uma maior reabsorção de água com a ação do ADH, tá? Vai tornar essas células aqui mais permeáveis à água. Então, essa parte aqui do túbulo vai ficar mais permeável, então a água vai sair daqui para você evitar que você faça muito xixi. Por que isso? Para você não desidratar, beleza? Então, hormônio antidiurético, diurético significa fazer xixi. Eliminar água. Antidiurético é anti-eliminar água, tá? Então, se o hormônio é antidiurético, ele é anti-eliminar água, tá? Então, o que ele promove? Promove a reabsorção de água. Essa reabsorção de água é para você não se desidratar. Então, se você está com muita sede, né, você vai ter que aumentar a ADH para reabsorver água. Se você estiver com bastante hidratado, você vai eliminar o excesso de água, então vai diminuir o ADH, tá? Então, muitos exercícios tratam disso, né? Então, se você está desidratado, você está bebendo pouca água, né? Seu corpo está desidratado, você tem que reabsorver a água lá no néfron, né? Então, o que acontece com o ADH? Ele vai aumentar em quantidade para você reabsorver água. Agora, se você estiver bem hidratado, né? Seu corpo já está com muita água, está bem hidratado, suas células estão com quantidade de água perfeita, você deve eliminar o excesso de água no néfron. E aí, então, o que acontece com o ADH? Diminui a quantidade, beleza?
E o álcool, né? Por que a gente faz xixi quando bebe álcool? Por que né, quando ingestão de bebida alcoólica, a gente às vezes fica com muita sede no dia seguinte, se você bebe muito, né? O que está acontecendo? O álcool, ele inibe a secreção do ADH. Se ele inibe isso daqui, você inibe a reabsorção de água, então você vai fazer xixi. Por isso que beber cerveja dá vontade de fazer xixi, né? Porque ele inibe a ação do ADH. E aí, então, você acaba produzindo muita urina, e aí você desidrata. Por isso que no dia seguinte, às vezes, está com um gosto terrível na boca, né? Muito seco, dor de cabeça, porque você está desidratado, né? Beleza? Então tem que beber água sempre. A aldosterona é o outro hormônio que controla, né? Tem um controle aí hormonal, né? Renal. Só que a aldosterona não tem a ver com água, tem a ver com reabsorção de sal, de sódio. Então é um hormônio produzido nas suprarrenais. Então em cima dos rins você tem a glândula chamada suprarrenal que vai produzir a aldosterona, que vai reabsorver sódio. Tá? Para que reabsorver sódio? Para regular a osmolaridade, para aumentar isso daqui e aumentar a pressão arterial. Então, se você está com algum problema em absorção de sódio, é a aldosterona que vai regular isso. Tá? Estimula a secreção também de potássio. Aonde então vai acontecer a reabsorção de sódio? Né? Nos túbulos renais, tanto proximal quanto distal, é onde vai acontecer essa reabsorção, certo? Se diminuir então a quantidade de sódio no sangue, você aumenta a aldosterona para aumentar a absorção, a reabsorção de sódio, beleza? Problemas renais, alguns problemas renais que a gente pode ter. Tem alguns problemas ligados a metabolismo também de glicose. Então, a gente tem a diabetes insípidos e a mellitus. Pesquisa um pouco sobre isso. Vê qual que é a relação dos rins com a diabetes insípidos e a mellitus. Né? Se tem a ver com produção de ADH, a produção, né, um mau metabolismo aí de glicose no sangue e ver o que tem a ver com ficar com sede, né, insípidos, né, tem alguma coisa a ver com gosto, com vontade de beber água. Então dá uma olhada aqui, pesquisa isso, depois a gente conversa lá no Google, lá no Google Class. Pedra nos rins, o que significa isso? Qual é o problema de você ter pedra nos rins, né? O que faz com que você tenha pedra nos rins? Isso é importante para vocês saberem, né, cuidar do seu corpinho. Então, pedra nos rins tem um texto também, inclusive no livro de vocês, eu vou colocar lá para vocês darem uma olhada. E hemodiálise, né? O que seria hemodiálise? Para que a gente precisa fazer isso? Quem precisa fazer isso, tá? Hemodiálise está aqui representada nessa figura. Hemodiálise tem a ver com uma filtragem em máquina. Por que será que a pessoa precisa fazer isso? Né? Dá uma olhada nisso, talvez você dê uma importância bastante grande para os seus rins. Né? Pesquisa lá. Depois a gente conversa com mais calma lá no Google Class. Beleza? Bons estudos, escrevam com dúvidas. Até a próxima.